Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo em Foco. Eu sou o Marcos Rosa, esse aqui é o meu canal e ele pode ser um pouco seu também. Basta você se inscrever, ativar as notificações para ficar por dentro de todos os assuntos do dia a dia do Botafogo. E hoje nós vamos falar sobre a Júnior Santos dependência. É isso mesmo. O Botafogo não tem conseguido desempenhar o bom futebol que vem desempenhando quando contava com o atacante. E nós vamos discutir os problemas que isso tem acarretado ao Glorioso pelos campeonatos que vem disputando. Primeiramente, a gente precisa relembrar a lesão do Júnior Santos. O jogador teve uma fratura na tíbia no dia 20 de julho, no jogo contra o Internacional no Newton Santos. E desde então o Botafogo tem sentido muita falta do atleta no seu elenco. O jogador demonstrou ser fundamental para a equipe de Arthur Jorge, não só pelas suas questões técnicas e valências físicas, mas também pela forma como ele influencia o jogo do Botafogo e todo o coletivo alvinegro. Para a gente começar a entender, precisamos ir aos números do Júnior Santos com a camisa do Botafogo ainda no ano de 2024. Somente pelo Campeonato Brasileiro, o jogador tem 17 partidas, 3 gols e 2 assistências. E para enumerar melhor como o atleta influencia nas partidas do Botafogo, enquanto ele esteve em campo, o Botafogo tinha um aproveitamento de 76%, com 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Com a lesão do jogador, o Botafogo caiu seu aproveitamento para 58% e já são 3 derrotas seguidas sem poder contar com o atleta. E isso liga um alerta de que o Arthur Jorge, o Botafogo no geral, tem se demonstrado muito dependente do Júnior Santos. A ausência do jogador não tem influenciado somente os resultados do Botafogo, mas também a dinâmica da equipe. Com o Júnior Santos em campo, o Botafogo consegue ter uma transição muito veloz, muito forte, um estilo de jogo de arrasto que o Botafogo não vem conseguindo fazer nas partidas, o qual o jogador não está presente. O Júnior Santos é um jogador muito eficiente. Toda bola, cara, que num jogo que o Botafogo tiver espaço, ele pegar essa bola pelo lado direito, pelo esquerdo ou pela zona central, terá um jogo perigoso, seja ela por uma criação de jogo para um outro jogador finalizar a gol, porque ele vai fazer aquela jogada de arrasto, ele vai conseguir levar 2, 3 jogadores e colocar um outro jogador do Botafogo em condições mais livres para finalização, ou até mesmo ele finalizar. Tanto é que ele é o artilheiro do Botafogo na Copa Libertadores. O Arthur Jorge conta muito com o Júnior Santos para fazer jogadas de profundidade e também para abrir espaços para a construção de jogadas de ataque. Sem o Júnior Santos, o Botafogo tem ficado previsível, o que tem facilitado demais a vida do setor defensivo dos adversários que enfrentam o Botafogo. E o Arthur Jorge parece estar meio perdido, cara, no meio de tantos jogos que o Botafogo tem jogado, porque tem Campeonato Brasileiro, que são jogos 2, às vezes 3 jogos por semana, agora Copa do Brasil, inclusive recente agora contra o Bahia, e também tem os jogos da Libertadores, que o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras 2 vezes. E o Botafogo deixou para oscilar o seu futebol e perder o Júnior Santos logo nesse momento tão importante, que é a virada de turno, né? Agora que o bicho pega no Campeonato Brasileiro, começaram as partidas da Copa do Brasil, que o Botafogo está enfrentando o Bahia, que não é uma equipe boba, é uma equipe que sabe jogar bola, deu muito trabalho ao Botafogo no Newton Santos pela primeira partida da Copa do Brasil, e agora vai enfrentar o Palmeiras, e o Júnior Santos não estará presente em nenhuma dessas decisões. E o nosso treinador Arthur Jorge está quebrando a cabeça, tentando encontrar uma maneira de poder superar a ausência do atleta. E é importante lembrar, Júnior Santos é a segunda passagem dele pelo Botafogo e ele era tido como bagre, cara. A torcida do Botafogo ele é muito precoce, cara. O Júnior Santos saiu do Botafogo tido como bagre. O Botafogo achou que não deveria pagar o valor que era pedido por ele naquela época. Ele acabou saindo, indo para o próprio Bahia, né? E acabou que ele volta depois pro Botafogo e é o jogador tão importante, mas tão importante para esse elenco, que nós estamos vendo um elenco dependente das características do Júnior Santos. É óbvio que a evolução do atleta nesse período que ele volta para o Botafogo com o próprio Arthur Jorge é notável e muito interessante. Porém, hoje sim estamos dependentes de um jogador que a gente falava que era bagre, né? Brincava tanto que ele era ruim. Um dia ele era garrincha, no outro dia ele era muito ruim, mas nós estamos dependendo desse cara e infelizmente não vamos contar com ele nos momentos mais importantes do ano. Arthur Jorge está tentando de todas as maneiras alguma forma para suprir essa ausência. Ele já tentou o Tietê jogando pelo lado esquerdo para fazer ali a suprir essa ausência do jogador. Ele já tentou usar o Romero para suprir essa dificuldade
também não funcionou. E agora contra o Fluminense usou o Carlos Alberto, que até foi, dentre as opções, um dos melhores, conseguiu ali ficar mais parecido com a característica de arraste e profundidade que o Júnior Santos tem, mas também não é o suficiente para suprir a ausência do importante atleta Júnior Santos. Claro que todos esses jogadores que o técnico tem tentado utilizar para suprir essa ausência são bons jogadores, são bons atletas, porém com características completamente diferentes, e aí está um problema na montagem do elenco do Botafogo. Nós não temos hoje um jogador que tenha a mesma tarimba, a mesma experiência, as mesmas características físicas do Júnior Santos no elenco. Então, quando o Arthur Jorge olha para o banco do Botafogo e tenta achar uma solução para suprir essa ausência, ele sente e tem sentido dificuldade, inclusive para armar os jogos do Botafogo. Tanto é que tem errado, tem vídeo meu falando aqui que o Arthur Jorge tem errado nas escalações nessas últimas 3 partidas. A culpa é isoladamente do treinador? Obviamente que não, porque quando você olha para o banco de reservas e não consegue encontrar um jogador que tem as mesmas características que o outro jogador, no Brasil, onde as competições são longas, o calendário é cruel, é um erro na montagem do elenco. Porém, o treinador é pago para solucionar esses problemas e o Arthur Jorge precisa, o quanto antes, achar uma solução para substituir o Júnior Santos, porque ele não vai jogar as principais competições, os principais jogos do ano que temos a por vir, né, agora por recente, ele não estará presente e o Arthur Jorge precisa encontrar novamente o time ideal, porque senão nós vamos ficar a ver navios. No futuro, vamos precisar contar muito com a sorte também. Óbvio que o talento do treinador para escalar um time competitivo, o talento individual de cada jogador é importante, mas a sorte vai precisar nos acompanhar, porque nós vamos precisar. O cenário futuro não é tão bom assim para o Botafogo. Já falamos, empatamos o primeiro jogo pela Copa do Brasil com o Bahia, vamos jogar lá com o estádio do Bahia a arena, né, completamente lotada. É um adversário que joga muita bola, sabe tocar a bola, mantém muita posse de bola, o que dificulta o jogo do Botafogo, e o Botafogo não tem conseguido sair, inclusive no contra-ataque, não conseguiu sair contra o Bahia nem nos outros 2 jogos que o Botafogo também não venceu. A sorte que nós vamos precisar contar, já que Júnior Santos ficará por fora do Botafogo por 3 meses em recuperação dessa fratura na tíbia, é Almada ser eliminado pela Olimpíadas, né, pela Argentina, e voltar o quanto antes e ainda contar com a sorte dele conseguir se adaptar rápido ao elenco do Botafogo. E o Matheus Martins, que foi apresentado também no jogo antes do Fluminense, que ele possa se adaptar ao futebol brasileiro novamente e que ele possa, de repente, suprir essa necessidade. É um jogador com características interessantes de velocidade, do drible 1 contra 1, que também é o forte do Júnior Santos, porém com umas questões físicas diferentes. É um jogador mais baixo, menos forte fisicamente, mas que pode sim ajudar o Botafogo nesse momento difícil e de dependência do Júnior Santos. Além dos jogadores terem que dar conta desse recado, é importante que o nosso treinador Arthur Jorge consiga analisar e ler bem esses jogadores e saber como posicioná-los da melhor maneira dentro de campo. Tem sido um erro constante do treinador a escalação inicial ser bem ruim, e como eu falei no último vídeo aqui no canal, inclusive, entra aqui e dá uma olhada também na nossa resenha pós-jogo contra o Bahia, que ele não tem conseguido modificar o time com as peças dentro de campo. Ele sempre precisa fazer uma alteração, uma substituição para conseguir modificar as peças, quando às vezes é só uma questão de encaixe, trazer um jogador que está na ponta para ocupar o espaço no meio, ou o inverso, tirar um jogador do meio para ocupar um espaço na ponta, e o Arthur Jorge tem pecado nisso, isso tem custado pontos ao Botafogo. Bom, quem diria, né, que o Botafogo estaria dependendo, né, dependente de um jogador que foi praticamente chutado daqui em outros momentos. Aclarisse os erros da montagem do elenco do Botafogo, principalmente nas peças de reposição, onde não há critério nas características físicas e técnicas desses jogadores, e quando a gente olha para o banco de reserva, a gente não consegue imaginar que vai entrar alguém, pelo menos hoje, né, no segundo tempo, que consiga manter o nível do bom futebol que o Botafogo pratica, pelo menos nos primeiros minutos, inclusive contra o Bahia foi assim também. A gente não consegue imaginar que quem venha do banco de reserva vai conseguir elevar o nível do futebol do time que está em campo. Mas vamos torcer para que o Botafogo consiga se livrar dessa Júnior Santos dependência o quanto antes e ache as soluções dentro do próprio elenco e desses jogadores que estão chegando agora por último, o Almada, que vai voltar agora da seleção argentina, e também o Matheus Martins, que já foi apresentado e provavelmente na próxima partida já estará presente e à disposição do treinador Arthur Jorge. Arthur Jorge,
abre o olho, o Botafogo não pode passar mais um ano sem título em 2024. A torcida está completamente ansiosa e carrega ainda o peso do ano de 2023. Isso é inegável. Bom, e se você chegou até aqui, cara, deixa aqui nos comentários o que você acha da Júnior Santos dependência, se ela é real, se você concorda com o que eu falei aqui, e se você concorda, quem é um jogador que poderia, dentro do elenco do Botafogo, fazer a função que o Júnior Santos vem fazendo com tanta qualidade. Bom, e não esqueça de seguir o Botafogo em Foco. Esse espaço aqui, o nosso foco é sempre falar do Botafogo e você é sempre bem-vindo.